Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no texto de Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra de Deus assim nos declara. Gênesis 18, a partir do verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que eu sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Vamos falar com o Senhor. Obrigado a Deus pela tua santa palavra. Obrigado a Deus porque esta palavra tanto fala aos nossos corações. E nesta manhã, enquanto te adoramos, enquanto apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, a nossa gratidão, pedimos-te, ó Deus, que por bondade e graça, o Senhor fale conosco neste tempo. Em nome de Jesus, amém. Abraão, ele é apresentado na Bíblia. E talvez uma das grandes marcas de sua vida seja a sua caminhada de fé. Abraão é pai da fé, Abraão é amigo de Deus. Abraão é aquele a quem o apóstolo Paulo, sobre ele escrevendo, vai nos dizer que contra a esperança ele creu. Abraão, alguém que figura na galeria dos heróis da fé. E se existe algo que eu e você precisamos entender, é que a vida cristã, ela se inicia, ela se mantém e ela se conclui em todo o tempo, quando entendemos que viver pela fé ou sermos alimentados pela fé não foi um privilégio ou um desafio dos heróis do passado, mas é também o meu e o seu desafio diário. E nessa caminhada de fé, ao olhar para esse texto, eu percebo algumas verdades que quero nessa manhã compartilhar com você. Algumas verdades que o Senhor tem ministrado ao meu coração na leitura deste capítulo e que quero deixar com os irmãos nesta manhã. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto está no final do verso 1, ou melhor, no início e depois no final do verso 1, a primeira e a última sentença desse verso. O texto começa dizendo: o Senhor apareceu a Abraão. E a última sentença do verso diz: na hora mais quente do dia. E a primeira coisa que me chama a atenção
é que precisamos entender que na caminhada da fé é possível nos encontrarmos com o Senhor mesmo na hora mais quente do dia. É interessante que a hora mais quente do dia é aquela hora em que todos se escondem. A hora mais quente do dia é aquela hora que ninguém quer aparecer. A hora mais quente do dia é a hora onde todo mundo quer um abrigo. Maceió, gente, faz um calor tão grande. Um dia desse eu cheguei no estacionamento da igreja e tinha um irmão lá trabalhando. Ele falou: pastor, hoje está tão quente aqui que parece que Deus mandou um sol para cada membro dessa igreja, para ninguém ficar com... nem briga vai ter. E ele disse: pastor, eu estou aqui no estacionamento lutando por uma sombra, lutando para não aparecer. Sabe, todos nós temos na nossa vida aqueles momentos que se representam ou que são a hora mais quente do dia. É aquele momento talvez que uma enfermidade inesperada se apresenta. É aquele momento em que às vezes era uma simples consulta de rotina e ali o médico nos dá um diagnóstico que nos desespera, uma ligação. Situações aonde nós nos vemos sozinhos e isolados, mas precisamos nos lembrar que a hora mais quente do dia pode ser também um tempo de grande encontro com o Senhor. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez se chamássemos os irmãos aqui à frente e pedíssemos que cada um contasse uma experiência de oração, um momento significativo com Deus, um momento onde Deus marcou a sua história. Eu não tenho dúvida, irmãos, que 90% dos relatos se reportariam a encontros com Deus na hora mais quente do dia. Eu ouvi algum tempo atrás um pregador dizendo que se você quiser enxergar um céu bem estrelado, não há nada melhor que um canto bem escuro. E ele dizia que quanto mais escuro é o lugar, mais estrelado parece o céu estar. E depois, concluindo, dizia: assim também é na nossa vida, assim também é na nossa caminhada. Nas noites mais escuras, eu e você conseguimos perceber de forma mais clara o poder, a graça, a virtude, o favor de Deus em nosso favor. Abraão se encontra com o Senhor na hora mais quente. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: o seu momento não limita, não ata, não amarra as mãos do Senhor. Por isso creia que esse tempo de choro pode ser sim o mais produtivo dos tempos na sua vida. Amém, irmãos? Mas quando eu olho para esse texto, há um segundo princípio que me chama a atenção, que é o princípio de que na caminhada da fé nós somos desafiados por Deus a celebrarmos a presença do Senhor, mesmo sem o cumprimento da promessa. Desde o capítulo 2, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Deus disse para ele que daria a ele um filho. E o tempo foi passando, e aqui nesse texto, aproximados 24 anos já haviam se passado. 24 anos desde o dia em que ele ouvira a voz do Senhor, mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e caminhar guiado única e exclusivamente pela fé, sob a promessa que Deus dele faria pai de uma grande nação. Mais de 20 anos se passaram, e a promessa ainda não tinha se cumprido. E agora ele se encontra com o Senhor, e diferente de nós, ele celebra a presença antes de apresentar a sua reclamação. É engraçado que muitas vezes, irmãos,
a nossa reclamação precede a nossa adoração. A gente é igual Marta, irmã de Lázaro. Chamaram Jesus, que Lázaro estava doente, Jesus não foi. Chegou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. Quando Marta encontra com Jesus, a primeira coisa que ela fala: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Antes dela adorar, fala: ô Senhor, coisa boa o Senhor está aqui, louvado seja o teu nome. Ela começa já a falar: Senhor, por que demorou tanto? Abraão poderia ter usado esse tempo para reclamar, poderia ter usado esse tempo para murmurar, poderia ter usado esse tempo para apresentar-se diante de Deus, como muitas vezes nós nos apresentamos, como se Deus nos devesse algo. Senhor, eu estou fazendo a minha parte, e cadê agora a parte do Senhor? Mas ele usa esse tempo para celebrar ao Senhor, mesmo sem a promessa. A partir do verso de número 3, ele diz assim: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. E aí ele começa um tempo de celebração em sua família. E quando eu olho para essa celebração, algumas coisas são muito presentes nessa celebração. Primeiramente, prontidão. Se os irmãos observarem, verso 6, diz que Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa. Depois disso, verso de número 7, ele correu para o rebanho. Irmãos, ele não está falando de um menino, mas não. Ele está falando de um homem de quase 100 anos, que percebe a presença do Senhor na sua casa, e diz assim: eu ainda não tenho a promessa, mas mais importante que a concretização da promessa é a celebração da presença. E ele vai lá, corre perto de Sara, depois ele corre lá no campo. Talvez uma das coisas mais difíceis e que mais tem faltado em nossa celebração diante do Senhor é prontidão. Eu não sei como é lá na sua casa, não. Deus, pela sua bondade, nos deu 3 filhos. E às vezes eu chego para um dos meus filhos e digo assim: minha filha, pega aquele negócio ali para o papai. Tá, pai, já vou. Pega de novo. Minha filha, pega. E aí aquilo começa, sabe a ira do Senhor quando começa a tomar conta do servo do Altíssimo? Vai passando 10, 15, 20 minutos, a menina não sai do lugar. Aí o fruto do Espírito, especialmente aquela parte que fala de domínio próprio, já foi embora. Aí eu, num acesso de ira, falo assim: pelo amor de Deus, alguém resolve isso para mim. E geralmente minha filha fala assim: nossa, pai, que desnecessário isso. Eu falei: realmente, minha filha, eu só estou aqui esperando há 10 anos, eu só pedi a você 180 vezes. Eu já estou indo. Aí eles falam assim: tá. Ai, irmãos, que raiva me dá esse tá prolongado. Sabe, às vezes na nossa relação com Deus, e a nossa vida, toda ela, em todos os momentos é vivida diante de Deus, falta-nos essa prontidão de entender a presença do Senhor, de entender o que o Senhor quer e imediatamente responder. Sabemos o que Ele quer que façamos, mas somos vagarosos demais em obedecer. E celebra ao Senhor, celebra com honra. Percebe, irmãos, que verso 6 diz que ele pegou a melhor farinha. Verso de número 7 diz que ele escolheu o melhor novilho. E nós precisamos, irmãos, celebrar ao Senhor com aquilo que a gente tem de melhor. Esses dias aqui em Goiânia, eu fiz uma viagem, estou fazendo uma viagem boa ao passado. A Assembleia da Convenção, a gente encontra muita gente. Encontrei um dia desse uma senhora, terminou um culto, ela veio falar comigo e disse assim: você não vai lembrar de mim. Depois ela falou: você não pode lembrar de mim. Se você lembrar de mim, você é um gênio, um fenômeno.
E eu até acho que eu sou. Não, estou brincando, irmão. Aí ela falou assim, porque não tem como você lembrar de mim. E ela disse assim, olha, eu cuidei de você no berçário. Pegava você no colo, lá na PIB de Ipanema. E aí, obviamente, falou, naquela época era mais fácil. Eu falei, muito mais fácil. Eu falei, a irmã diz, mais fácil trabalhar na igreja, não é? Ela falou, não, pegar você no colo. Mas eu comecei a lembrar de algumas coisas que fizeram parte da nossa história, da nossa criação, nessa coisa de entregar para o Senhor o melhor. Eu fui criado num lar onde a gente inaugurava roupa onde, irmão? Na igreja. Na igreja. Roupa, sapato novo. Você podia querer ir para a festa, né, não? Impressionar aquela menina, mas a mãe e o pai dizia, é para ir para a igreja. Dia de domingo, dia do Senhor, ele nem negociava. Irmãos, eu lembro na minha adolescência, às vezes meu pai não gostava que ele ligasse nem a televisão. Tinha um programa do Silvio Santos que era o dia inteiro na televisão, um namoro na TV, abra-se a porta da esperança. Ele não tinha esse negócio de dar para o Senhor outra coisa que não o melhor. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, eu fui durante muito tempo, né, ali na igreja de Vila da Penha, no Rio de Janeiro. E bem pertinho de Vila da Penha tem a igreja batista de Praça do Carmo. E o pastor era o pastor Valdomiro Mota. Durante muitos anos foi pioneiro da obra batista aqui na América Latina, não sei se é a Bolívia ou na Colômbia. Eu troco esses dois países até hoje. Orem por mim para essa confusão sair da minha mente. Mas Bolívia, nada como ter o pastor Rubens ao lado. Uma assessoria acima da média. E aí o pastor Valdomiro, ele viveu uma experiência muito interessante lá na igreja da Praça do Carmo. Ele, recém-chegado na igreja, foi almoçar com um irmão que era o alto escalão de uma das nossas forças, e no meio da conversa surge o assunto dízimo. E o irmão disse assim, olha pastor, eu tenho um princípio com dízimo. Eu pago todas as minhas contas, o que sobra, eu tiro o dízimo e dou ao Senhor. Falou, interessante. Chega a hora do almoço, e aí aquele almoço para impressionar. Carne, frango, peixe, as mais variadas coisas. E o irmão foi servir o pastor, quer uma carne? Ele dizia, não, meu irmão, obrigado. Peixe, não, frango. Pastor, o senhor não quer nada? Ele falou, fique à vontade, meu irmão, façamos assim. Os irmãos comam à vontade. E o que sobrar, os irmãos coloquem aqui no meu prato. O homem disse assim, nunca faria isso com o meu pastor. E ele disse, mas é isso que você faz com o meu Senhor. A honra. Uma das coisas que o Senhor mais reclama no livro de Malaquias, no capítulo 1, é sobre a honra que não era dada no culto ao Senhor. Irmãos, Abraão estava numa fila de espera há mais de 20 anos, mas nem a espera, nem o calor do momento, nem as eventuais frustrações o impediram de celebrar ao Senhor, de tal forma que o Senhor fosse honrado. Mas quando olho para esse texto, há uma terceira e última lição que muito me chama a atenção. Na caminhada da fé, precisamos crer e saber que Deus é aquele que conosco se encontra na hora mais quente do dia. Precisamos aprender a celebrar a presença do Senhor, mesmo antes da concretização da promessa. Mas precisamos aprender e crer, irmãos, que para o Senhor nada é impossível. Amém, irmãos? Verso número 14 diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E esse texto, tem texto da Bíblia, que como diz o pastor Jeremias Pereira, da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, a gente lê e ri. Esse é um dos textos que a gente às vezes dá uma gargalhada. Está lá a conversa acontecendo e Sara, ouvindo a conversa, por trás
da tenda. Aí o Senhor diz assim: daqui a 1 ano Sara vai estar grávida. Aí Sara começa a rir. E aí o Senhor fala assim: mas por que Sara está rindo? Sabe aquele momento que pegam a gente no flagra? Pega a gente no flagra. Eu não sei o que mãe tem, que mãe de costas sabe o que a gente está fazendo. Não é esse negócio? A mãe, ela está aqui brigando com a gente, ela vira as costas e fala assim: e não faça essa careta não. Você fala assim: meu Deus, quem disse para ela? É diferente. A tal da mãe é um negócio diferente. E esposa também tem isso. Mesmo ainda não sendo mãe, esposa, ela sabe o que você está fazendo sem olhar. Quando ela fala assim: sei, sabe mesmo. Aí você tenta dar um jeito, você está rindo, né? Não, estou não. Olha a criancice, a meninice de Sara, vai mentir para o Senhor. Sara teve medo, verso 15, e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Irmãos, nós precisamos continuar crendo que o Deus a quem nós servimos, Ele continua no controle de todas as coisas, e não há nada, absolutamente nada, impossível para Ele. Eu tenho sido muito abençoado no trabalho que tenho feito com o pastor Samitip já há muitos anos. E alguns anos atrás nós fomos a uma cidade chamada Sena Madureira, no Acre. Quando nós chegamos lá, um irmão foi nos buscar. Estávamos nós dois e outros 2 missionários de missões nacionais, e aquele missionário era muito amigo daquela família. Nós fomos caminhando no carro. O carro estava prejudicado, irmãos. Aquele carro andava à base de oração e arame, todo remendado o carro. E atrás do carro, aquele carro todo remendado, um adesivo enorme escrito assim: propriedade exclusiva de Jesus. E aí um missionário que estava com a gente no carro falou assim: irmão, tire esse adesivo que é até mau testemunho. Você falar que esse carro é de Jesus, vai mau testemunho na cidade. E nós fomos caminhando até que chegamos à casa daquela família. E a dona nos esperava ali com um banquete. E ela percebeu que a gente estava rindo e fazendo aquela festa, obviamente de forma muito respeitosa. E ela falou: vocês estão rindo porque vocês não conhecem a nossa história. E disse assim: olha, o meu marido era um homem, era um alcoólatra. Ele vivia embriagado, recebia um bom salário, mas gastava tudo nos bares. Quando ele chegava em casa, quando ele vinha chegando em casa, se a gente ouvisse que ele estava chegando, a gente corria e se escondia. Mas se a gente não ouvisse e já visse o homem dentro de casa, aí era uma fera. E ela disse assim: quando ele chegava bêbado aqui, a gente percebia na hora, pastor. Era um quebra-quebra, era uma pancadaria, era um voa-voa. Aqui em casa já voou sofá, já voou cadeira, já voou prato, já voou televisão. Eu já voei, os meninos já voaram. Ele falou: só quem não voou foi mamãe. Ele chegou bêbado, mamãe um pouco acima do peso. Ele levantou a mamãe para lançar a mamãe. Mamãe acho que deu uma desconcertada. Ele que caiu em cima da mamãe. Mas fora isso, nessa casa, com ou sem asa, todo mundo já voou. A nossa família, pastor, era aquela família que na escola todo mundo dizia assim: olha, não quero você junto com esse povo, com os filhos dessa casa. Não quero você em comunhão com esse pessoal, não vale a pena. A nossa casa aqui era conhecida como a casa do escândalo, da vergonha, da gritaria. Até o dia em que Jesus Cristo veio morar nessa casa. E essa casa que era símbolo de perdição, quando estivemos lá, irmãos, era um ponto de pregação, havia uma obra missionária acontecendo ali.
E eu quero crer que as coisas avançaram de tal forma, que eu quero crer, que talvez já tenhamos até uma igreja batista organizada a partir daquele lar de tremenda confusão, porque não há nada impossível para Deus. A palavra de Deus, e aqui eu concluo, fala-nos sobre uma casa, que era também conhecida como casa da vergonha, e que um dia Deus transformou aquela casa numa arca de salvação. Estou falando da casa da prostituta Raabe. Quando Jericó foi destruída, aquela casa que era casa de vergonha, aquela casa que era casa de humilhação, aquela casa que era uma casa de má fama, foi o lugar que Deus, por bondade e misericórdia, usou para preservar com vida aqueles que em Jericó estavam. De casa de vergonha a arca de salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque não há impossível para Deus. Não existe um filho afastado que não possa voltar. Não existe um casamento quebrado que não possa ser restaurado. Não existe uma situação incurável que Ele não possa sarar. Por mais difícil que pareça e por mais que demore a acontecer, continue crendo, não há impossível para Deus.